Graça e paz, amados do Senhor. Hoje é um dia especial, em todos os sentidos. Para vocês que estão aqui, para os queridos que estão em casa, nós vamos estar hoje na nossa escola Vida Plena, conversando sobre um assunto muito importante, que às vezes passa na vida da igreja e nossa mesmo, que já vivemos essa experiência como algo que aconteceu lá na minha história no passado. Mas não, o que nós vamos conversar hoje é uma realidade que nós devemos relembrar, lembrar todos os dias. E voltar no nosso passado, na nossa história, e saber que isso um dia aconteceu e foi um divisor de águas em nossas vidas. Nós vamos estar falando hoje, na nossa escola Vida Plena, sobre as ordenanças de Jesus. Tá? Assim, especificamente, nós vamos estar falando de batismo e ceia. Tá? Hoje nós vamos estar conversando sobre isso. Por quê? A importância de nós trazermos à memória, todos os dias da nossa vida, esse momento que nós vivemos com Jesus. Porque aqui está caracterizado o propósito de Jesus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, as ordenanças de Jesus não é um ato simplesmente religioso, não. É algo significativo para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Ele. E também da nossa missão como servos de Deus, como filhos de Deus. Essa identidade de filhos que nós temos no Senhor Jesus. Que Ele nos une ao Pai. Talvez você assim, eu já fui batizado. Mas você está vivendo a nova vida que o batismo propõe? E a nova vida que o batismo propõe é todos os dias. A renovação da nossa fé é todos os dias. Ou seja, é como você e eu estivéssemos sendo batizados todos os dias. É uma alegoria, tá? Porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo e nós vamos viver a nossa missão. E a nossa missão tem a ver com a nossa identidade em Cristo. E que o batismo, a ceia, trabalha isso em nossos corações, na nossa vida e como missão. Então, nós vamos estar aprendendo isso a respeito desse assunto tão importante. Você vai entender a autoridade que Jesus te deu. A autoridade do nome de Jesus. A autoridade que você tem por ser filho de Deus. Mas essas coisas têm que estar dentro dos nossos corações. Essas coisas têm que ficar marcadas para sempre em nossas vidas, em tudo que nós possamos fazer. Porque a partir de hoje, quando você aprende isso, você vai fazer tudo para a glória de Deus e como filho de Deus. E também, tudo tem a ver com a sua missão a partir desse momento. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito. Senhor, fala conosco, através da Tua palavra, através da nossa comunhão. Eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui nos ensinando, nos guiando na verdade. Mas, Senhor, manifesta isso de forma notória no nosso meio hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém? Então, o texto básico que nós vamos estar usando é o texto de Mateus. Tá? Tem em Marcos, tem em Lucas, mas nós vamos estar usando o texto de Mateus nessa introdução do nosso assunto. Então, para isso, pode abrir a Bíblia de vocês, né? Pode ligar o aplicativo de vocês também, mas vamos lá. Mateus 3, o que ele nos diz a respeito desse assunto tão importante? A partir do verso 13. Vamos fazer diferente aqui. Vamos voltar um pouquinho no 11, no verso 11. Tá? 3, 11. Nos diz assim o texto sagrado: Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntamente do seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmãos, isso aqui é muito importante, essa primeira parte aqui. Nós vamos estar detalhando um pouco sobre isso. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos, para que se cumpra toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Queridos, veja a importância de toda essa sequência que acontece quando nós tratamos do assunto batismo. Veja bem, então João batizava. Tá? João batizava para o arrependimento. A ênfase de João era aqueles arrependidos, porque o batismo tinha a ver com a sua mensagem, com aquilo que ele anunciava, com aquilo que ele falava. E a mensagem de João era que arrependam-se. Arrependam-se por quê? Lá na frente, ele vai dizer, arrependam-se. Jesus fala assim, arrependam-se também. A primeira mensagem de Jesus é arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. João, ele iniciou dizendo, arrependam-se, porque vem um depois de mim. Jesus batizava, anunciava a palavra, né? Ou melhor, anunciava a palavra dizendo, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. João, arrependa-se. Entende? Porque vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é importante nós entendermos aonde começa o sentido da palavra de João e o sentido da mensagem de Jesus. Porque isso que vai fundamentar a minha fé e a sua fé. Quando nós falamos a respeito de batismo e também, claro, de novo nascimento. Não tem como nós desvincular o assunto batismo de novo nascimento. Porque é importante que nós venhamos a entender que o batismo requer arrependimento e fé. Para você, para mim, isso é fundamental. Não se pode batizar ninguém em nome de Jesus, é claro, sem arrependimento e fé. Por quê? Porque tem a ver com a vida dele em nós. Tem a ver com a mensagem que ele prega. E tem a ver, claro, que nós vamos ver um pouco mais à frente, sobre o novo nascimento. Então, Jesus vai esclarecer isso para mim e para a sua vida. Então, a autoridade do Filho de Deus é obedecer às ordenanças do seu mestre. Então, quando nós falamos das ordenanças de Jesus, nós falamos desses dois elementos, batismo e ceia. Todo aquele que é batizado, todo aquele que está em comunhão com o Senhor Jesus, vai participar da sua mesa. E no futuro você vai ver que ele vai estar nos preparando para uma ceia no céu com ele. Mas se eu não ceiei com ele aqui, se eu não vivi com ele aqui, se eu não tenho uma aliança com Jesus aqui, com certeza eu não vou viver a minha nova vida e com certeza eu não vou viver no céu com ele. Porque quando você se arrepende, quando eu me arrependo dos meus pecados e convido Jesus para habitar no meu coração, dirigir a minha vida, eu quero viver com ele aqui na terra. Eu quero que ele viva aqui comigo, no meu coração, na minha vida. Que ele dirija a minha vida, que ele me direcione. Por quê?
Se eu convido Jesus para a minha casa, ele vai me convidar para a casa dele. Mas se eu não convido Jesus para a minha casa, você acha que ele vai me convidar para a casa dele? Claro que não. Por isso que depois a gente tem que entender algumas coisas que Jesus, que a Bíblia fala sobre a igreja, noiva de Cristo. O que a noiva quer? Quer viver com o noivo, quer casar. O que o noivo espera? Casar com a noiva. E a Bíblia fala, depois a gente tem um sentido a respeito do divórcio. Também para a igreja. Para aqueles divorciados da igreja. Entende? Então, mas não é um assunto para nós agora, mas é um assunto que tem a ver com uma aliança verdadeira com Jesus. Porque aquele que casa com Jesus, aquele que tem uma vida íntima com Jesus, não abre mão dela mais. E Jesus também não abre mão dessa pessoa. É uma aliança eterna que você tem com Jesus. Então, quando você fala para as pessoas a respeito de Jesus, você fala de alguém que te conhece e você conhece ele. Alguém que você honra e essa pessoa te honra, te respeita. Habita em você. Então, nós temos conversado muito com a igreja a respeito do Espírito Santo, habitando em nós, agindo em nós, fazendo tudo o que precisa ser feito em nós, para que eu e você, como igreja, como filhos, ficamos parecidinhos com Jesus. É a frase que eu mais falo aqui, parecidinho com Jesus. Aqui, o João vai dar essa característica. Quando você vai entrar em Lucas, Lucas já vai dizer assim, ó, que vai usar muito o nome discípulo. Discípulos, aqueles que se convertem, aqueles que se batizam. E logo em seguida, Lucas vai colocar ali o chamado de Jesus para o discipulado, escolhendo os homens que iriam andar com ele. Marcos vai dar sentido à autoridade, ao poder de Jesus, vai falar dos milagres que Jesus fazia e passou a ensinar os seus discípulos a fazer. Mas tudo começa no batismo. Porque sem batismo não há presença do Espírito Santo em nós, querido. Não estou falando no batismo no sentido literal, mas eu estou falando no batismo no sentido de conversão, no sentido de você ser batizado com Ele, fazer uma aliança com Ele, de entrega de vida. Porque a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você se entrega a Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo passa a habitar em você. Ele passa a viver em você. E, nesse momento, depois você passa a crescer na comunhão com Ele, no entendimento com Ele. Aí vai os revestimentos, que nós vamos falar no futuro com vocês sobre isso, sobre a plenitude do Espírito Santo, mas no momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você faz uma aliança com Jesus, Ele passa a habitar em você, o Espírito Santo, te selando para uma vida de intimidade com Ele. Então, tudo isso acontece. Veja como Jesus, o que acontece com Jesus? Quando Jesus é batizado, de forma natural, vem o Espírito Santo sobre ele. E Mateus aqui coloca que ele veio de uma forma de uma pomba. E vem uma voz confirmando, este é meu filho. Tudo isso acontece no âmbito do batismo. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você se arrepende dos seus pecados, e você entrega a sua vida a Jesus, vem uma voz dizendo assim, a partir de hoje você nasceu de novo, você é meu filho, você é minha filha. Nós temos uma aliança agora. E às vezes parece alguma coisa assim, não, alguém falou comigo, não, foi o Espírito Santo que falou com você. O pecado passa a fazer mal para você. Você não se agrada mais de viver uma vida de pecado. Quando você peca, quando eu peco, a gente fica triste. A gente vai buscar arrependimento. A gente vai confessar os nossos pecados de novo. Porque isso faz parte de um novo ser que nós recebemos, de uma vida transformada. Aquele coração que se alegrava com o pecado, que buscava o pecado, ainda financiava pecado. Não, hoje não. Nós pagamos um preço para ter uma vida santificada em Jesus. Uma vida pura em Jesus. Batismo. Então, arrependimento, fé, batismo. Então, tudo isso acompanha
a vida de quem tem uma aliança com Jesus. E você percebe que depois que Jesus foi batizado, aqui ele vai ser tentado. Alguns dizem que isso aí é o batismo de fogo. Né? Vamos testar mesmo. Alguns daí contam, mas não é isso o nosso foco aqui. Mas a intenção é que o inimigo sabe quando Jesus age na vida de alguém. O inimigo sabe. Porque, de alguma forma, aquela pessoa foi tirada das trevas para a luz de Jesus. E todos que são tirados das trevas, o inimigo sabe. Também o inimigo sabe aqueles que são batizados, mas não saíram das trevas. E o Espírito Santo de Deus também sabe, porque o batismo é uma ordenança dada aos salvos, a nós. Por isso que o Jesus fala assim, olha, o que importa é nascer de novo. João, ele vai dar ênfase, eu batizo vocês com água, como símbolo de arrependimento. Mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo, porque esse batismo, aqui da conversão genuína, que só quem recebeu Jesus sabe. Eu, como pastor, não tem como saber isso. Não tem como saber. Que você realmente entregou sua vida a Jesus. Não, é você que testemunha da sua fé, do seu encontro com Jesus. É um testemunho pessoal. Porque quem nasceu de novo foi você. A experiência do novo nascimento é seu. A experiência de não aceitar mais o pecado, de não aceitar mais uma vida de erros, é sua. Claro que juntos nós vamos crescer na fé. Tá? Nós vamos crescer. Então, por isso que é importante nós crescermos. Pedro vai dizer isso. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pelo fato de você ter nascido de novo, você ter se arrependido dos seus pecados e pela fé entregar sua vida a Jesus, agora vem o crescimento. Tudo que nasce de Deus cresce. E cresce para a glória de Deus. E isso envolve o quê? A comunhão com Deus e entre nós como irmãos, como igreja. Tudo bem, queridos? Estão acompanhando aí o que nós estamos falando? Então, veja bem. Então, a palavra batizar, ela deriva do grego que é mergulhar na água. Mergulhar na água. E esse mergulhar na água, para nós, tem um simbolismo de morte para o pecado e um novo nascimento para Jesus. E um ressurgir para uma vida nova. Lembra que nós somos naturalmente gerados na água? Naturalmente nós somos gerados na graça de Jesus, que apontaria para o futuro de uma igreja, do propósito, da missão do Senhor Jesus. Então, ele vai ensinar isso para nós. Então, vem aqui agora, vocês. Está lá em Atos 22, 38. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, Atos 2, 38. Então, veja bem como isso tem uma relação com o nosso Deus. Arrependam-se em nome de Jesus, através da mensagem de Jesus, e vocês receberão o Espírito Santo. Então, o perdão dos nossos pecados está relacionado à nossa confissão. Uma confissão que é fruto de um arrependimento. Isso é um nascer de novo. É o renovar da mente. Você tem pais naturais, mas agora você entende que você tem um pai que é Deus. E esse novo nascimento vai apontar para você para a vida eterna. Você vai viver aqui na terra como no céu. Você vai passar a viver como filho de Deus, como filha de Deus. Porque o nosso pai biológico, a nossa família biológica, nos influencia com a educação. Com a educação culturalmente, até a nossa alma, expectativas e tudo que pode acontecer aqui.
Mas a partir desse momento agora que você vai crescendo em Jesus, você começa a ser influenciado pela cultura do céu, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E você vai descobrir algo novo para você. Que você pode vencer o pecado, sim. Você pode renunciar ao pecado, sim, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em você e vai te ajudar. Tudo bem? E aí também tem aqui para vocês Atos 17, 30 e 31. Olha só, Atos 17, 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Arrependam-se, porque nós seremos julgados. Então, se você se arrepender, se eu me arrepender dessa natureza, dessa vida de pecado, e o Espírito Santo habitar em nós, trabalhar na nossa vida, em nossas vidas, você vai perceber que algo vai começar a mudar dentro de você. Vai mudar o seu linguajar, a sua forma de entender a sua própria história, de entender as pessoas que estão à sua volta. Porque os seus olhos mudam, os seus ouvidos, a sua boca. Porque o Espírito Santo que habita em você começa a gerar em você uma nova pessoa. Não mais nascida da carne, mas nascida do Espírito. E as coisas do Espírito cogitam para as coisas do Espírito. Para as coisas de Deus. Agora, fica tranquilo, tá? Essa luta contra o pecado nós vamos sempre ter. Nós vamos sempre ter. Até nós vencermos definitivamente o pecado. Tá? Que luta contra nós. Contra a nossa natureza. Contra a nossa vida. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós já vencemos em nome de Jesus. Por isso que nós tomamos posse da vitória pela fé. Ora, a vitória que nós temos é baseada na nossa fé, na transformação que nós vivemos em Jesus. Vamos lá, então? Marcos 16, 15 e 16. Diz assim. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja bem, o batismo também tem esses dois lados. Você anuncia para as pessoas, dá testemunho da sua fé, da sua nova vida em Jesus, mas também você diz que quem não seguir o seu exemplo, quem não conhecer Jesus verdadeiramente, quem não confessar Jesus, quem não se arrepender dos seus pecados, vão enfrentar a justiça de Deus. Entende? E se passar por esse processo sem Jesus, será condenado. Nosso próximo encontro, você vai perceber isso. Então, nós como igreja, nós temos que deixar bem claro isso. Você nasceu para nascer de novo. Você nasceu de uma forma natural. Agora você é convidado a nascer do Espírito Santo, nascer de Deus. Porque é uma diferença. Nós somos criados por Deus, criatura de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas quem entrega a vida a Jesus, quem se arrepende dos seus pecados, convida o Espírito Santo para habitar no seu coração, esse é filho de Deus. João 1:12, está escrito isso. Tá?
e deu-lhes todo o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Só Jesus pode transformar uma criatura de Deus em filho, em filha de Deus. Só Jesus. Então, quando nós falamos que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o caminho para isso. É o caminho para você e eu nos tornarmos filhos de Deus. É o caminho para que eu e você possamos receber a vida de Jesus, a vida de Deus em nós. E vivê-la com a autoridade que Ele nos traz. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho, que agora nós vamos passar aqui para a ceia. Tá? Nós vamos passar aqui para a ceia. Para a ceia do Senhor. Então, o que acontece? Todos que foram batizados em Cristo, também é batizado, como nós usamos essa ideia como base, foram batizados na morte de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, quando eu sou batizado, eu testifico, meu testemunho é que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Paulo vai dizer assim: quem crê em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus vai deixar isso bem claro para nós. Que nós também precisamos viver esse novo momento com Ele, quando nós falamos de ceia do Senhor. Então, vamos lá. 1 Coríntios 11, 25. 1 Coríntios 11, 25. Nos diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam sempre isso, que o beberem em memória de mim. Veja, em memória dele. Se é em memória, é algo que nós já vivemos, que nós temos lembrança, que nós temos memória. Então, quando eu e você participamos da ceia do Senhor, que nós vamos participar agora no final do culto, então o que eu estou dizendo? Estou dizendo para você que eu tenho uma aliança com Jesus na sua morte. No passado, quando a ceia era lembrada a respeito da Páscoa, elemento da Páscoa, a lembrança da Páscoa, que o povo foi retirado do Egito para uma vida de liberdade, de comunhão, de intimidade com Deus. Está ali, a Páscoa, saída, libertação, o êxodo. Uma mudança não só geográfica, mas também espiritual, de cultura, de modo de viver. O que aconteceu no Egito? O que a Páscoa representa? A morte de Jesus. A morte de Jesus para nós e a ressurreição dele. Vida e morte de Jesus, a paixão de Jesus, que o levou a morrer por nós e ressuscitar por nós. No passado, a saída do povo da escravidão do Egito. E para nós agora, a nossa saída da escravidão do pecado. Por isso que nós devemos linkar batismo e ceia para a vida do crente, daquela pessoa que entregou a vida a Jesus, que tem uma aliança com Jesus. Então, Jesus falou assim: faça isso sempre em memória de mim, ou seja, sempre lembre da aliança que eu tenho com vocês. Sempre lembre da promessa que eu fiz a vocês. Dessa ceia. Então, Lucas também, vamos lá, Lucas 22, 19 e 20. Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Ele diz assim, olha como é que a ênfase dele: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Veja que ele fala que tanto o vinho como o pão, esses símbolos, representam o corpo dele, que foi moído por nós, que foi partido por nós. Aonde o corpo de Jesus foi partido? Na cruz. Tá? Simbolicamente. Ele morreu
pelos nossos pecados, e ele ressuscitou. Então, quando eu participo, melhor dizendo, da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, eu estou dizendo que eu faço parte da vida dele agora. O sangue de Jesus me alcançou. Eu sou livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Então, você vai dizer assim, como que eu me liberto dos meus pecados? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus. Agora, como que eu vivo isso? Orando, adorando, vivendo realmente. Aquilo que foi um fato na história que Jesus veio, morreu e ressuscitou, isso passa para mim ser um simbolismo real no meu espírito, na minha vida, de que Jesus habita em mim através do Espírito Santo, que eu tenho uma palavra de Jesus, que eu tenho uma aliança com Jesus, eu posso vencer o pecado, eu posso renunciar ao pecado, eu posso dizer para o diabo, aqui não mais, porque eu tenho um desejo, uma vontade de agradar a Deus. E isso é santidade. Quando olharem para mim, vão ver Jesus nos meus olhos, vão ver Jesus nas minhas ações, através do Espírito Santo que habita em mim. O pecado não faz mais parte da minha história. Eu não tenho nada a ver com o diabo. E, querido, fica tranquilo, você não tem nada a ver com o mundo. Você não tem nada a ver com a cultura do mundo de pecado. Você pode viver as verdades do Evangelho nesta terra, em nome de Jesus. Como filho, como filha amada do Senhor. Então, a ceia vai trazer esse simbolismo para nós. A ceia não tem nenhum ato, força mística. Eu vou tomar a ceia e vai acontecer algo sobrenatural comigo. Não vai. Porque você já foi transformado na mente, no coração de quem você é. Entende? Se acontecer, por favor, não será por causa da ceia, tá? Será por causa da sua fé. Já aconteceu, por isso que eu estou falando isso aqui. Pastor, naquele dia eu tomei a ceia, uma pessoa veio falar comigo, e aconteceu isso. Filha, eu expliquei, olha, foi no ato da ceia, foi no momento de ceia, mas foi a sua fé que fez isso. Foi o seu desejo, foi a sua oração, foi a presença do Espírito Santo naquele lugar que fez isso. Como poderia ser em um outro culto. Porque nós não podemos mistificar a ceia. Tá? Fica assim, deixar isso claro, porque em outros lugares ensinam ao contrário. Por isso que eu estou esclarecendo a vocês a respeito disso. Se você tomar a ceia, vai acontecer isso. Se você... Pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer culto, desde que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, naquele momento, para aquele propósito. Tá? Então, a ceia não tem nada mística nela. Vamos lá, então? Vamos continuar aqui nossa caminhada. Então, primeira carta de Coríntios, de novo, 10, 16 e 19. 1 Coríntios 10, 16 e 19. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos, a participação no sangue, é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois participamos de um único pão. Vamos lá aqui, vamos esclarecer esse negócio aqui. Jesus é um único pão. E Jesus é o pão da vida. E ele é partido entre nós. Entre nós. Você come uma parte do pão, eu, cada um de nós aqui comemos uma parte do pão. E o pão simboliza o quê? O corpo de Cristo. Agora, quando eu e você nos unimos, o que acontece com o pão partido?
que acontece com o pão partido? O pão se une. Isso aqui é uma mensagem para a igreja. Tá? Se eu pego um pedacinho do pão, você pega um pedacinho do pão, e nós começamos a juntar esses pedacinhos, como o pão vai ficar? Inteiro. E esse pão simboliza o corpo de Cristo. Essa é a caminhada da igreja. A ceia tem uma mensagem também para a nossa comunhão. Nós somos o corpo de Cristo. Entende? E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, também corre entre nós, na nossa comunhão. Quando nós olhamos, quando nós percebemos, analisamos o texto, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, você vai perceber no contexto, que é um contexto de celebração de unidade. Para que nós nos tornemos um. Por isso que a Bíblia vai falar que nós somos um só corpo, nós fomos unidos num só corpo, num só batismo, numa só fé. Essa é a igreja. E você vai perceber que esses elementos todos estão unidos no batismo e na ceia, na mensagem de ambos. Que a igreja carrega isso. A igreja vive isso. Entende? Então nós vamos entender, viver essa vida nova com Jesus, anunciando a nossa nova vida com Jesus e a nossa comunhão na mesa dele e no propósito dele, que é a missão. Então, Jesus vai dar essa ordenança aos seus discípulos. Depois vem uma outra ordenança que não está classificado aqui, mas está relacionada, melhor dizendo assim, que é ide. É uma ordem por todo mundo. E nós devemos anunciar o Evangelho, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma ordem de Jesus. Anunciar o Evangelho é uma ordem. Ok? E ele vai dizer assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Olha que interessante. Pregar o Evangelho, batizar e ensinar. A ceia está inserida nisso aqui. Entende, queridos? Por que você é chamado por Jesus? Porque nós devemos, como cristãos, demonstrar nossa fé, testemunhar que nós somos realmente novas criaturas em Jesus, que nós temos realmente uma aliança com Ele, e expressar isso. Então, nós não devemos nos apartar da palavra de Deus, mas cumprir todas as ordenanças de Jesus. Ok? Então, isso vai testificar que nós somos do Senhor Jesus. Para nós concluirmos, vamos ler aqui com vocês Hebreus 2, 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, olha que interessante isso aqui. Visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Vamos contextualizar um pouco isso aqui? Veja bem, olha só. Porque visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Jesus veio em carne e sangue. E ele morreu. Para quê? Para que ele derrotasse quem tinha poder da morte, o diabo. E nós também nascemos de carne e sangue, mas nós estávamos presos no pecado. Mas quando Jesus venceu o diabo, e venceu a morte, venceu o diabo, ele nos deu esta autoridade para nós vencermos a morte através do seu nome, através da nova vida que recebemos dele, e do diabo e das suas tentações. Ora vista Jesus. Depois de ter se batizado, foi para o deserto, foi tentado e venceu o diabo. Mas como Jesus venceu o diabo? No poder da
palavra, da identidade que ele tinha em Deus. Amém, querido? Tem muita coisa para a gente estudar a respeito disso, e é um assunto gostoso, que eu amo falar sobre isso. Mas nós vamos ficar por aqui, tá ok? Uma outra hora nós vamos continuar esse assunto, vamos entender. Hoje nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, como nós falamos aqui após o culto, tanto agora pela manhã como à noite. À noite nós também teremos batismos. E nós estaremos cumprindo o que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós nascemos de novo, mas nós nascemos do teu Espírito, pela palavra que nos alcançou, Pai, e sabemos que isso é graça do Senhor. Agora nós estamos aqui para anunciar aquilo que recebemos do Senhor. Nos abençoe esse momento que nós temos, Senhor Deus, como igreja, como filhos amados do Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo isso, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, queridos, por mais uma Escola Vida Plena, que essa palavra possa fazer diferença na sua vida, você possa compartilhar ela com outras pessoas a respeito da nova vida que você e eu temos em Jesus. Que aquele que tem Jesus pode vencer o pecado, pode vencer o diabo. E já venceu pela palavra recebida do Senhor Jesus em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Até a próxima Escola Vida Plena.